É esse o tema de hoje, o cristão e o mundo. Nós sabemos que há uma onda muito forte, principalmente aqui no Brasil, do mundo evangélico. Em todo lugar que você vai tem uma denominação, tem uma igreja, e isso parece ser bom. Mas por que Jesus não voltou ainda? Se o mundo de hoje estamos cheios de evangélicos, espalhados em todos os lugares. De cada 10 pessoas que você conhece, pode ter certeza que 9 é um evangélico. E por que Jesus não volta? Seria porque Deus, Ele não quer, Ele não espera que eu e você sejamos evangélicos, e sim cristãos? Será que todo evangélico é um cristão? Ou será que todo cristão é um evangélico? Então, se ser evangélico fosse um dos requisitos que Deus espera de mim e de você para irmos ao céu, Jesus já deveria ter voltado há muito tempo atrás. Porque a onda evangélica está crescendo todos os dias. Mas vamos entender como é a relação entre evangélicos ou cristão e o mundo. Como isso está afetando hoje a nossa adoração, principalmente aqui dentro da igreja. E como isso afeta no mundo aí fora. Os discípulos, antes de Cristo, não eram conhecidos como cristãos. Porque o nome cristão, no grego, ele significa pequenos cristos. Então, eles não eram chamados antes. Eles foram pela primeira vez chamados de cristão. Gostaria que você abrisse no livro de Atos, capítulo 11. Atos, capítulo 11. Pela primeira vez, eles foram chamados de cristãos. Atos, capítulo 11, o verso 26. Atos 11, 26. Diz assim: tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Por que eles foram chamados de cristãos? Porque eles representavam Cristo. Tudo que eles faziam com que as pessoas lembrassem do que Jesus ensinou lá atrás para eles. Então, eles começaram a resplandecer a luz de Cristo, e assim foram chamados de cristãos. A partir daí, houve uma onda do cristianismo crescendo no mundo todo, através desses homens. E esses homens entenderam qual era a sua missão como cristão. Era resplandecer a luz de Cristo. E a mensagem desses discípulos, irmãos, não era uma mensagem, vamos dizer, como a de hoje. Uma mensagem suave. A mensagem era dura, era forte. Era uma mensagem de repreensão. Tinha que ser repreendido aqueles que se diziam ser cristãos ou evangélicos e não representavam a luz de Cristo. Eles eram repreendidos. Em todas as igrejas que esses homens pregavam, eles repreendiam, eles corrigiam a igreja. Eles não deixavam, ou pelo menos tentavam não deixar que as coisas do mundo invadissem a igreja. Então era uma repreensão. E não precisa, mas quando nós lemos lá no livro de Apocalipse 14, a respeito das 3 mensagens angélicas, nós temos uma mensagem de repreensão. Por exemplo, quando você vai lá em Apocalipse 14, verso 7, temei a Deus e dai glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Repreensão. Olha, chegou a hora dos juízos de Deus. Adorem a Deus, só a Deus. Só a Deus. É repreensão ou não é? É repreensão. Segunda mensagem, verso 8. Caiu a grande Babilônia.
Babilônia há de cair, irmãos, e quem participar com ela cai junto. Repreensão. Se a nossa mensagem no fim dos tempos é de repreensão, por que eu tenho que ver algo na igreja e me conformar com isso? Por que eu tenho que me conformar com o mundo, com o que o mundo quer me ensinar? Se eu sou um cristão, se eu represento Cristo aí fora. A terceira mensagem angélica diz que todos que receberem a sua marca, seja na mão, aí é o verso 9 e 10, seja na mão ou seja na testa, e se prostrar ou adorar ou aceitar a imagem da besta, esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do furor da sua ira, e será atormentado de dia e de noite, na presença dos anjos e também na presença do Cordeiro. É repreensão ou não é? É repreensão. Então os discípulos entenderam essa mensagem, viveram como cristão e repreendiam a igreja dos seus dias. Não poderia entrar heresias dentro da igreja. Era inevitável, entrava. Mas a mensagem de Paulo, a mensagem de Pedro, a mensagem de João, a mensagem de Tiago, dos companheiros de Paulo, Barnabé, Silas, era uma mensagem dura, forte. Imagina Paulo vivendo nos nossos dias. Imagina Paulo hoje, agora, de manhã, pregando para a igreja. Qual era a mensagem de Paulo? Era uma mensagem simples? Era uma mensagem de passar a mão na cabeça? Era uma mensagem de olhar para a realidade da igreja e dizer assim, não, está tudo bem, está tudo tranquilo. Eu vou passar uma mensagem aqui na igreja ao qual todos concordem comigo. Paulo iria fazer isso? Duvido, irmãos. Duvido se Paulo iria pregar dessa forma. Paulo sabia do que estava acontecendo no mundo. Paulo sabia que isso que estava acontecendo no mundo estava invadindo as igrejas de Deus, aonde homens que eram chamados de cristãos na época, poderia estar também se apostatando da sua fé. Olha o que diz Pedro, abram no livro de Pedro, 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, lá para o final, antes das cartas de João, depois de Tiago. 1 Pedro 4, o verso 14. O verso 14 diz assim, de 1 Pedro 4, se pelo nome de Cristo sois injuriados, felizes são vocês, porque sobre vós repousa o Espírito de Deus. Vamos ler de novo. 1 Pedro 4, verso 15, verso 14. Em nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados ou felizes sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. O verso 15, Pedro diz, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outros. 16, mas se sofrer, sofram como cristãos. Não se envergonhe disto, antes glorifique a Deus em seu nome, disse Pedro. Pedro tinha certeza, irmão, se ele fosse um verdadeiro cristão, ele iria sofrer por Cristo. Quem aqui está disposto a sofrer por Cristo, irmãos, por ser um cristão? É mais fácil eu dizer que sou um evangélico, é mais fácil eu dizer que participo de uma denominação do que dizer que sou de Cristo.
porque se eu disser que sou de Cristo, eu represento Cristo, e representando Jesus, eu tenho que fazer a obra que Ele fez. Então, quando eu falo que eu sou um evangélico, eu estou dizendo que eu sou daquela denominação. Represento sim o Evangelho, mas qual o Evangelho? Nós sabemos que a Bíblia fala de um único Evangelho, o Evangelho eterno. Jesus disse em Mateus 24,14, e quando este Evangelho eterno for pregado por todo mundo, a todas as nações, em testemunho, irmãos, de Cristo, então virá o fim. Quando este Evangelho, o eterno, o que acontece hoje? Cada denominação tem um Evangelho diferente. Por isso que eu sou um evangélico. Eu sou de denominação tal. Eu tenho aquele Evangelho daquela denominação. Eu entendo que pular é o Espírito Santo. Eu entendo que falar em língua é o Espírito Santo. Eu entendo que estar possuído aqui dentro da igreja, fazendo movimentos estranhos, é o Espírito Santo. E quando eu saio lá fora, cadê o Espírito Santo? Entendemos que o Espírito Santo me usa para representar Jesus, para glorificar o corpo de Cristo, não para exaltação própria, não para espetáculo próprio meu, e sim para que Cristo seja mostrado às pessoas. Lembre-se que o Espírito Santo trabalha de onde? De dentro para fora, e não de fora para dentro. Hoje, o mundo evangélico o Espírito Santo, você pega ele na igreja, esse é o pensamento, você pega ele na igreja e usa, ou deixa ele te usar. Ao sair, você deixa ele penduradinho ali, e vai embora. No outro culto você usa de novo. Lembramos que o Espírito Santo não é uma ferramenta ao qual eu uso a hora que eu quero. Ele é um instrumento que ele me usa a hora que ele quer. Principalmente quando eu peço o poder de Deus vindo dos altos céus. Aí ele me usa. Se caso eu não pedir, ele não me usa. Pedro disse: quer sofrer? Sofra por Cristo. Não se envergonhe disso. Por quê? Porque muitos de nós queremos ser cristãos, mas só aqui dentro, lá fora não. O mundo aí fora precisa ver quem somos. Muitos de nós temos o título Adventista do sétimo dia, mas muitos não são adventistas do sétimo dia. Só tem o título de adventista, só tem o título de cristão, mas não representa Cristo lá fora. Aqui dentro é fácil representar, o difícil é lá fora. Se nós somos adventistas, irmãos, temos maneiras corretas de nos alimentar, maneiras corretas segundo a Bíblia, de nos vestir, de se comportar perante o público, do que eu assisto, do que eu posto na internet, nas minhas redes sociais. Aí demonstra se eu sou um cristão ou se eu sou um simples evangélico. Quando eu digo que sou cristão e represento isso, vem sofrimento, vem perseguição. Assim diz a Bíblia. Os discípulos estavam todos cientes disso, todos. E todos passaram por dificuldades, provações, perseguições. Todos sofreram por ser um representante de Cristo. Todos. Olha o que Pedro fala sobre ser cristão. Como foi o chamado para ser cristão? Um pouquinho antes. 1 Pedro 2. 1 Pedro 2, o verso 9 e o verso 10. Pedro diz: aqui é uma repreensão, tá bom, irmão? Ele não está fazendo um elogio, não. Isso não é um elogio, é uma repreensão. Pedro diz, chamando a atenção da igreja: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para que a nação de Israel foi chamada para ser um povo santo? O
que é ser santo? Separado, diferente das outras nações. Então Deus chamou Israel para ser uma nação diferente, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real. Pedro disse: olha, vocês são chamados para ser sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para que Pedro falou isso para a nação de Israel? Qual era a finalidade de Deus ter chamado Israel como nação? Qual era a finalidade? Pedro diz, continuando no verso 9: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se você é um cristão, se você é povo de Deus, uma nação santa, separado do mundo, é para quê? Para proclamar as virtudes daquele que te chamou do mundo, das trevas, para a sua maravilhosa luz. Se você e eu não tivermos refletindo a luz de Cristo, estamos cumprindo errado a nossa missão. Pedro diz, mais para aquele povo, o verso 10: vós sim, que antes não eram povo, mas agora são o povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. De onde Pedro tira isso, irmãos? Livro de Êxodo, capítulo 19, verso 5 e verso 6. Pedro tira esta citação. E quando Deus pediu para que Moisés falasse para o povo, lá em Êxodo, tinha um porém. Ele começa no verso 5 dizendo assim: olha, se diligentemente ou apressadamente guardardes a minha aliança, os meus estatutos, os meus mandamentos, vós sereis propriedade exclusiva minha, disse Deus. Para ser nação santa, povo de Deus, tem que guardar a aliança de Deus, os seus requisitos, os seus mandamentos, senão não é. Então, de novo, todo evangélico é um cristão? Pode ser que não, mas todo cristão tem que ser um evangélico. Isso muda totalmente, irmãos. Pedro repreendeu, usando uma passagem do Antigo Testamento. Israel estava para perder o seu título de nação. Tinha um prazo, irmãos. A profecia de Daniel dizia isso, no capítulo 9 de Daniel. Tinha um período, o povo perdeu a noção de ser cristão. Estava chegando a época de que Israel não seria a nação escolhida, e essa mensagem ia atingir os gentios. Por isso Paulo foi chamado. E essa mensagem hoje atingiu a mim e a você, alcançou a mim e a você. Somos cristãos em Cristo. É fácil representar e ser cristão dentro da igreja? Muito fácil. E lá fora? Lembre-se, lá em João, no capítulo 4, verso 23 e 24, Jesus disse para a mulher samaritana, que estava à procura de quem? Dos verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. E ele diz, porque importa que adore a Deus em espírito, porque o Pai é espírito. O que é adorar em espírito? Lembre-se, Jesus disse, porque Deus é espírito. Se ele é espírito, ele está onde? Em todos os lugares. Lá no seu serviço, Deus está lá. Lá no trânsito, quando você é atiçado a xingar, a representar mal o cristianismo, Deus está lá. Jesus disse assim: olha, mulher, Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Adorem a Deus em espírito, porque Ele está em todos os lugares. Em todos os lugares. Pedro repreendeu. Essa foi a repreensão. Abre no livro de Coríntios. 2 Coríntios. Paulo também fala um pouco sobre essa questão. 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios 4.
o verso 4. 2 Coríntios 4, o verso 4. 2 Coríntios 4, verso 4 diz assim. Paulo diz: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Paulo diz que o Deus deste mundo quer cegar a luz que resplandece a glória de Deus. Quem é o Deus deste mundo, irmãos? Jesus disse lá em João, capítulo 12, o verso 31, ele disse: chegou o momento de ser julgado este mundo, e o seu príncipe será expulso. Quem é o Deus deste mundo? Quem é o príncipe deste mundo? Satanás. Paulo está dizendo aqui em Coríntios 2, 4, que a intenção de Satanás é cegar a tua luz, ou fazer que a tua luz não brilhe para os incrédulos, para que eles possam resplandecer também a glória de Deus. O que ele vai fazer, Satanás? Vai fazer até que você seja um cristão, aqui dentro, mas que lá fora você seja mais um evangélico, só mais um. Que a tua luz não resplandeça lá fora, que você se assemelhe com as outras pessoas, olhando para você lá fora, não consiga identificar se você é um verdadeiro cristão. Essa é a intenção do diabo. Por que a intenção dele? Porque o diabo, ele é astuto, muito perigoso, inteligente até. Sabemos que quando ele tentou Jesus, lá em Mateus capítulo 4, no verso 8 e no verso 9, ele diz assim que ele levou Jesus até um monte muito alto, mostrou a Jesus todos os reinos do mundo e a glória deles. Aí no verso 9 ele disse assim: olha, tudo isso te dou, se prostrados me adorares. O que o diabo quis dizer para Jesus? Eu sou o dono do mundo. O mundo é dele, irmãos. Ele se sente dono do mundo. Ele não quer que a tua luz brilhe lá fora. Ele não quer que você resplandeça a luz de Cristo lá fora. Ele quer que você seja mais um lá fora, mais um evangélico. Eu não estou dizendo aqui ou afirmando que os evangélicos não herdarão o reino do céu, mas o comportamento do evangélico lá fora tem que ser de um cristão, de alguém que resplandece a luz de Cristo. Senão não sobe, senão não vai com Cristo. Satanás, ele é muito esperto. Lá no livro de João, 1 João 5, o verso 19, diz assim: sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Essa é a orientação. O mundo é de Satanás, mas Deus chamou um povo para ser santo, separado. Esse título não pertence mais ao Israel presente, físico, e sim ao Israel espiritual. Segundo Paulo afirma, o Israel espiritual tem que representar a luz de Cristo. Olha como Tiago fala a respeito da associação mundo-igreja, mundanismo e cristianismo. Não precisa abrir, que é conhecida a passagem. Tiago 4,4, ele diz assim: olha, infiéis. A sua tradução pode estar infiéis, mas o nome ali certo seria adúlteros. O que é um adultério, irmãos? Quando nós estamos nos associando com Cristo e compartilhando isso com o mundo, traindo a Cristo. Então, infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Disse Tiago. Aí ele diz mais: aquele que, pois, quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus.
Quando nós vamos também para João, lá no capítulo, 1 João capítulo 2, do 15 ao 17, João diz assim, ó, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí ele diz mais, o verso 16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não pertence a Deus, mas pertence ao mundo. Ora, diz João, o mundo passa, também como a sua concupiscência, os seus desejos, vai passar, irmão. Tudo passa. Mas João termina dizendo no verso 17, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Aonde eu tenho que fazer a vontade de Deus? Só aqui dentro? É só aqui que eu sou cristão? É só aqui que eu sou um evangélico? Ou eu sou um cristão lá fora? Quantos de nós não estamos envergonhando o nome de Cristo lá fora? Quantos de nós não estamos representando Cristo lá fora, deixando de representar Cristo lá fora? Quantos de nós? Pedro, ele repreendeu muito a igreja, mas também Pedro deu alguns maus exemplos para a igreja. Abram no livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 2. Gálatas 2. Eu vou ler nessa outra versão, tá bom? A versão NVI, a nova versão internacional. Eu achei melhor essa tradução. Pode ser que a sua seja Almeida, revista e atualizada. Não vai mudar muita coisa, mas a NVI é um pouco mais clara nessa versão. Gálatas 2, o verso 11 ao 14. Diz assim, o verso 11. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, disse Paulo, por sua atitude condenável. Deixa eu só parar um pouco aqui, irmãos, e relembrar algumas coisas que nós lemos no começo. Aonde foi mesmo que os discípulos foram chamados de cristãos? Lá em Atos 11, 26? Aonde foi mesmo a cidade? Vocês lembram? Antioquia. Então Paulo está dizendo assim, olha, quando eu cheguei em Antioquia, eu enfrentei Pedro face a face. Na sua tradução vai estar Cefas, né? Que é Pedro. Segundo Jesus disse lá em João 1, né? 42, se eu não me engano, ele disse que Pedro, Simão, tu serás Cefas, Pedro. Então ele disse que repreendeu face a face Pedro. Lá em Antioquia, ali mesmo onde eles tinham sido chamados pela primeira vez de cristãos. O verso 12. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, Pedro comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se, separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Olha o que Paulo está falando, que quando ele chegou em Antioquia, antes dele chegar, Pedro estava se misturando com quem? Com os gentios. O misturar aqui não é conviver com os gentios. O misturar aqui, porque eu e você trabalhamos com pessoas que não são cristãos, pessoas que não são evangélicos, pessoas que não têm denominação nenhuma, pessoa que é totalmente contra a tua doutrina, a tua religião, pessoa que não aceita quem você é, mas você convive com ele. Então não era esse conviver. Pedro estava se misturando, irmãos. Pedro estava praticando coisas que desagradavam o evangelho de Cristo. E Paulo repreendeu face a face. Ah, Pedro, quer dizer que antes de eu chegar, você estava lá com eles. Eu cheguei, você se afastou. Ele continua. O verso 13. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Olha que interessante, irmãos. Eu sou cristão, estou dando mau exemplo
aí fora, não dentro da igreja. Dentro da igreja eu sou uma outra pessoa. Aí eu dou um mau exemplo aí fora, e isso está incentivando pessoas a seguir o que eu estou fazendo. Hoje está uma onda tremenda no cristianismo, de fazermos o que o mundo faz. E isso está invadindo a igreja. E a igreja está fazendo porque você faz. Tem coisas dentro da igreja que estão sendo feitas porque você que trouxe para dentro da igreja. Você está influenciando outras pessoas. Tem muitos irmãos dentro da igreja comendo o que não deve, porque eu e você estamos comendo. E muitas das vezes tem almoço na igreja, estão colocando isso dentro da igreja. Aí eu quero dar um exemplo. Eu quero vir aqui à frente e dizer que é assim, que é assado, mas não estou dando exemplo para fora. Tem muitos de nós fazendo coisas lá fora, irmão, que Satanás está batendo palma. Está amando isso. Pedro foi repreendido face a face. Paulo disse: Pedro, você é um cristão, meu amigo. Pedro, você está dando um mau exemplo. Até o meu companheiro Barnabé já está indo na tua, Pedro. E se Paulo não repreendesse Pedro, aonde isso iria parar, irmão? Dentro da igreja. Porque Pedro fazia as escondidas. Pedro só deixia saía da igreja, ninguém está vendo. Ele fazia: os cristãos chegaram, opa, já não faço mais. Era isso que estava acontecendo, irmãos. E isso está acontecendo na igreja hoje. Lembre-se que você foi chamado por Deus, escolhido por Deus como povo santo, povo propriedade exclusiva de Deus. Você é de Deus, Ele comprou, o preço foi alto, irmãos. Foi o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Se é para brincar de ser cristão, vamos parar por aqui. Se é para brincar de ser cristão e há tanto tempo sendo cristão, esperar Jesus voltar e ficar de fora, não vale a pena. Não vale a pena. Se é para sofrer por Cristo, iremos sofrer, mas como um cristão, nós estamos aqui para agradar ninguém. Nós não estamos lá fora para agradar ninguém também. Estamos para representar a luz de Cristo. Goste quem gostar, queira quem quiser. Dentro da igreja é a mesma coisa. Eu não posso fazer a minha vontade aqui dentro da igreja, eu tenho que fazer a vontade de quem? De Deus. Porque eu fui chamado para fazer a vontade de Deus, aqui e lá fora. Eu não posso ser uma pessoa aqui dentro e lá fora uma outra pessoa. Eu não posso comer de um jeito aqui na igreja e lá fora como do outro jeito. Eu não posso me vestir de um jeito aqui dentro e lá fora me visto de um jeito totalmente diferente. Eu não posso, irmãos, conversar aqui na igreja de um jeito, pregar de um jeito, bonitinho, palavras decoradas, Bíblia e lá fora. Ginga. As palavras que o mundo conhece, as palavras que você e eu não temos coragem de falar aqui dentro, eu estou falando lá fora, porque ninguém está vendo. Pedro foi repreendido. As repreensões da igreja estão acabando cada vez mais, irmãos. Porque se alguém repreende aqui à frente, já não gosto desse irmão. Se alguém repreende, esse irmão não precisa voltar mais. Nós não podemos falar de saúde mais dentro da igreja, do que podemos ou não podemos comer. Porque sabemos que quando eu vou falar também, nem eu estou vivendo disso. Como eu vou falar? Porque isso pesa sobre mim. Mas louvado seja Deus, que ainda nesta igreja tem repreensão. Porque aqui não é a tua casa, aqui é a casa de Deus. Lembre-se que aqui é a casa de Deus. Lá fora não é você que vive. Sim, disse Paulo, Cristo vive em mim. Cristo tem que viver em mim, irmãos. Aqui e lá fora. Ele continua dizendo, o verso 14: quando vi que não estava andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro, diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu? Portanto, como podes obrigar os gentios a viver como judeu? Como pode, Pedro, você, sendo um cristão, vivendo como gentil e querendo obrigar os gentios a viver como cristão? Como pode? Como pode, meu amigo? Você, uma
adventismo daí fora? Como pode? Com que moral temos para falarmos? Abra no livro de Mateus, capítulo 7, verso 21. Diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz o que, irmãos? A vontade do meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, não é porque você é cristão, evangélico, que vai entrar no céu. O cristão faz a vontade de Deus. Muitos naquele dia, disse Jesus, hão de dizer-nos Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado, nós profetizamos em teu nome, e em teu nome nós expelimos demônios, e em teu nome não fazemos muitos milagres? Olha a frase, irmãos, que alguns, e eu espero que não, mas muitos de nós iremos ouvir. O verso 23: então eu lhes direi explicitamente, abertamente, publicamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Já pensou, irmãos? Anos e anos de adventista, anos e anos devolvendo meu dízimo, minha oferta, vindo nos cultos de sábado, não vou nem falar do culto de domingo, de quarta, irmãos. Se você tirar uma foto agora para a igreja e você comparar com amanhã, o culto de amanhã de quarta, não tem comparação. Já pensou? Todo esse esforço que você está fazendo, ou o pouco que você está fazendo, Jesus está falando nas nuvens do céu, e você se alegar dizendo Senhor, e você ouvir a voz dizer assim: não te conheço. Como? O Senhor não me conhece? Tanto tempo de adventista e o Senhor não me conhece? O que foi que eu fiz de errado? Será que foi por falta de repreensão? Será que a liderança da igreja deixou as coisas andarem de qualquer jeito dentro da igreja? Não te conheço, vai dizer Jesus. Espere em Deus que Ele não fale isso para você que está aqui nesta manhã. Não fale isso. Espere em Deus que Ele olhe para você quando Ele apontar nas nuvens do céu e diga assim: suba, filho, suba. Suba, porque o teu galardão te espera. Aí coloca a coroa da vida eterna em você e diz: esse é o teu nome, pode subir para a glória do Pai. Mas muitos, irmãos, e eu vou ouvir essa frase aqui de Jesus, muitos. Eu quero encerrar uma boa notícia que Jesus deixou no Evangelho. Abra no livro de João, que nós iremos encerrar. João 17. Ainda dá tempo, irmão, de mudarmos. Ainda dá tempo. Para isso Jesus orou por nós. João 17. O verso 14. A partir do 14. Diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra, Senhor. Pai, né? Jesus orando ao Pai. Eu tenho vos dado a tua palavra, Pai, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eu e você vamos viver nesse mundo até Jesus voltar. Isso vai servir como prova. Como prova. Sabe por que Deus deixou a nação de Israel não ir pelo caminho mais fácil, que era o caminho dos filisteus, e sim pelo deserto? Para os provar, para os humilhar. Então você vai ficar no mundo até Jesus voltar. Você não quer ser um cristão? Não foi essa a tua escolha?
Você não está aqui porque você quis ser um cristão. Você não veio forçado, ninguém te amarrou, trouxe, você está aí preso no banco. Você está aqui porque você quis estar. Porque você foi conduzido pelo poder do Espírito Santo, mas a escolha foi tua. Foi sua escolha de vir, de aceitar essa mensagem adventista. Então Jesus está assim na oração: olha, Pai, eu não quero que os tire do mundo, não é agora o momento, mas que os livres do mal. Então você vai continuar, até Jesus voltar. O verso 16: eles não são do mundo como também eu não sou. Aí Jesus diz: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a... O que vai me diferenciar do mundo aí fora, irmãos? A verdade, a Bíblia. É a Bíblia. Assim como o 18, vamos ler até o 20 e encerramos. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Aí ele diz, Jesus, na oração, para você que está aqui, ele disse: não rogo somente por estes, os discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra. Jesus disse assim: olha, eu não estou orando ao Pai só por vocês, e sim por aqueles que há de vir. Você vê, você está aqui, Jesus está orando por você, orou por você, para você representá-lo lá fora. Deixe que a palavra de Deus te purifique, meu amigo. Deixe. E assim você vai ser luz lá fora. Você vai se resplandecer a luz de Cristo. Seja um cristão aqui dentro e lá fora, mesmo que o mundo te odeie. Mesmo que o mundo te odeie. Para que esta palavra chegasse a você, para que esta oração de Jesus fizesse efeito em você, os discípulos precisaram morrer por Cristo. Morrer para que a palavra chegasse a você. A Bíblia diz que vai haver uma grande perseguição. Estaríamos nós preparados para enfrentá-la? Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que nós possamos representar. Não temas, não temas. Quando você decidir ser um cristão de verdade, quando eu decidi ser um cristão de verdade, sabe qual é o primeiro resultado disso? Perseguição. E a Bíblia diz, Pedro diz, que começa por onde mesmo a perseguição ou o juízo? Casa de Deus. Quando você se decidir ser um cristão de verdade, representar Jesus dentro da igreja, para que isso venha refletir lá fora, aqui dentro você vai ter uma perseguição. Ah, o irmão é muito duro. Ah, é fanático. É o fanático. Não é assim? Mas quando aparecerem mais fanáticos dentro da igreja, você vai ver que você é diferente deles. Ou você vai querer ser igual, ou você vai abandonar essa vida. Então que Deus nos ajude, que você entenda a mensagem desta manhã, que o Espírito Santo te conduza para que você pratique essa mensagem. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir mais uma mensagem musical. Na sequência, nós iremos ficar de pé.